Queridos ouvintes da Florestópolis FM, irmãs e irmãos, todas as religiões que nós conhecemos têm uma dimensão especial chamada fé. Fé, uma palavrinha mágica, muito pequenininha, 2 letras, fé. A fé não é a religião não é a fé. Pessoas às vezes podem ter fé e nem ser muito religiosas. E pessoas às vezes podem ser muito religiosas e nem terem muita fé. Esse é um problema. A fé significa aceitar, acreditar, aderir a realidades que escapam aos sentidos, aos 5 sentidos. Aquilo que você não vê, aquilo que você não ouve, aquilo que você não cheira, aquilo que você não toca, aquilo que você não saboreia, aquilo que está além da realidade de você. A fé, ela te faz acreditar no invisível, no desconhecido. E mais, a fé faz com que você coloque em primeiro lugar na tua vida essas realidades, esse Deus que você não toca, que você não vê, que você não escuta com os sentidos do teu corpo, mas você acredita, você crê e coloca esse Deus em primeiro lugar na tua vida. Isso é fé. Muita fé ou pouca fé depende de vários fatores. Pois é, irmãs e irmãos, este segundo domingo da Quaresma nos trouxe um exemplo do Antigo Testamento que é talvez o maior paradigma da fé, tanto que ele é chamado pelos judeus, pelos cristãos, pelos muçulmanos como o pai dos crentes, o pai dos crentes, o pai da fé, o pai daqueles que acreditam, o exemplo para aqueles que acreditam. Abraão viveu mais ou menos 1800 anos antes de Cristo, portanto 3.800 anos atrás. Abraão vivia lá na Caldeia, na cidade de Ur, e lá recebeu um chamado de Deus para ir para a atual Palestina, Canaã, o atual território de Israel. Ele deixou tudo, pegou a esposa, os camelos e foi para lá. Mais tarde, esse Abraão, já na velhice, recebeu uma bênção extraordinária, recebeu um filho, que atende pelo nome de Isaac. Esse filho é um filho mais do que especial, porque é continuidade do sonho de Abraão. Pois bem, irmãs e irmãos, no episódio que vocês escutaram há pouco, vocês veem uma coisa trágica. Deus pede a Abraão o sacrifício do seu filho. Grave estas palavras: Deus pede a Abraão que mate o seu filho. Já é uma tragédia sacrificar um filho. Já é uma tragédia renunciar a um filho. Um filho, nem que você tenha 30 filhos. Nós estamos falando de um filho que é um filho único, mas além de ser filho único, não é um filho único qualquer. É o filho da promessa. É o filho que veio na velhice, dado por Deus, para garantir que aquilo que vinha de trás pudesse continuar. Portanto, minha irmã, meu irmão, presta atenção. Quando Abraão escuta de Deus o pedido para sacrificar o seu filho, Abraão tem todo o direito de pensar que Deus ficou maluco, que Deus não é mais o mesmo, que Deus está se contradizendo, que Deus está renunciando àquilo que falou no passado.
que Deus está se desdizendo. Abraão tem todo o direito de dizer, não, para com isso, não tem lógica nenhuma, o que é isso? Porque afinal de contas, o sacrifício daquele rapaz era como se dissesse, foi tudo uma mentira, foi tudo um sonho ou um pesadelo que aconteceu lá na cidade de Ur, quando você me pediu para vir para cá, quando você disse que a minha descendência seria maior do que a areia do mar, do que as estrelas do céu, e agora você tira tudo isso de mim e me deixa na mão. Abraão tem todo o direito de pensar isso de Deus, porque o seu filho não é apenas um filho, o que já seria muito grave, e o que já seria trágico também. Minha irmã, meu irmão, Abraão não fala uma palavra a não ser, estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Prepara a lenha para o sacrifício, prepara o jeguinho, convida o seu filho, diríamos nós, enrola o seu filho, porque o filho jamais sabe o que vai acontecer, e vai lá para o monte do sacrifício, onde mais tarde Salomão iria construir o templo, e onde hoje tem uma mesquita árabe, Mesquita Azul, lá no monte de Jerusalém. Abraão cumpre aquilo que Deus lhe pede. Eu gostaria de fazer um parênteses aqui, irmão, para dizer que Abraão não é o único da Bíblia a tomar essa atitude. 1800 anos depois, uma jovenzinha de uma cidade de Nazaré, na Galileia, vai ter a mesma atitude que Abraão, e por isso o mesmo calibre de gigante de fé que Abraão, quando diz apenas, faça-se em mim segundo a tua vontade. As pessoas bíblicas na Bíblia, as pessoas de fé, elas não brincam em serviço, quando o assunto é fé. Não apenas Abraão, podíamos falar de Esther, podíamos falar de Judite, podíamos falar de N personagens da Bíblia, N personagens que aceitaram o improvável, o impossível, o escandalizante para elas, e se julgaram completamente nos planos de Deus, mesmo que isso fosse humanamente ridículo e humanamente impossível. É claro, minha irmã e meu irmão, que Deus não quer a morte de ninguém, e Deus deu e devolveu o filho Isaque para Abraão. O livro do Gênesis entende isso como uma prova, entende isso como um teste, entende isso como uma experiência. Os homens e as mulheres de Deus muitas vezes passam por testes, por provas, por experiências. É como se Deus dissesse, eu quero ver que tipo de metal essa pessoa é. É zinco? É ferro? É um latão? É ouro? Quanto resiste ao fogo? Quanto resiste aos desafios da vida? Abraão passou por um teste. Nós vemos que tipo de teste, e ele venceu esse teste. Não é por acaso, portanto, minha irmã, meu irmão, que a gente hoje chame Abraão o pai dos crentes. Abraão acredita na promessa, deixa a sua terra. Abraão acredita que Deus está além do impensável. Abraão acredita no Deus mesmo quando ele é escandalizante, quando parece paradoxal, contraditório com as suas propostas. Abraão acredita nele. Nós temos falado várias vezes que o problema não é ter pouca fé ou muita fé. O problema é que tipo de fé você tem. Tem que ser uma fé bíblica. Você tem que conhecer os personagens bíblicos.
Você tem que conhecer a garantia da palavra de Deus, ou a garantia das promessas de Deus na palavra, desse Deus que pode tardar, mas não falha, como está nas palavras da própria Bíblia. Uma fé sem Bíblia não vale nada, minha irmã, meu irmão. Você está se enrolando a você mesmo. Vira uma fé formal, uma fé da boca para fora, uma fé muito religiosa às vezes, mas pouco densa em termos bíblicos. Mas a fé, ela precisa muito da oração. Não é uma oração qualquer. Ela precisa de uma intimidade com Deus lá no teu quarto, de uma contemplação de Deus. A fé precisa que você converse tete a tete com Deus, que lhe apresente os teus problemas, os teus sonhos, as tuas angústias, as tuas frustrações, teus medos, que você converse com Deus. Isso é muito importante. E Santiago diria: mostra-me a tua fé sem as obras, que pelas obras te mostrarei a minha fé. Não tem fé em Deus que não seja uma fé de sensibilidade aos irmãos mais pobres. Não tem fé em Deus que exclua a horizontal, que é uma sensibilidade às angústias e ao sofrimento dos irmãos. A caridade, a solidariedade, a partilha fazem parte integrante da fé do ser humano. Portanto, minha irmã, meu irmão, o problema não é: padre, peço perdão pela pouca fé. O problema é: padre, peço perdão porque não faço nada para melhorar a minha fé. Esse é o problema. Porque a fé é um dom que você recebeu no teu batismo. Como eu falava, você não sabe por que você tem fé. Às vezes tem uma pessoa ao lado que não tem fé e você também não consegue explicar. Agora, minha irmã, meu irmão, não sei se você já andou de avião, mas quando você está no avião, no meio das nuvens, que não vê nada, nem à esquerda nem à direita, você sabe que o piloto sabe onde está, porque ele tem instrumentos de comunicação, de navegação. A fé é quando você passa pelo nevoeiro da vida, pela uma manhã escura, pela uma noite escura da vida. Muitas pessoas não sabem nem onde estão, o que vai dar, mas você tem fé. Mas você tem instrumentos de navegação. Você sabe para onde Deus quer levar você, quer levar o mundo. Isso é a fé. E faz uma grande diferença quando você tem uma fé madura, esclarecida, adulta, que te leva a responder aos desafios da vida com a maturidade dessa fé. Cuide da fé. Escute a palavra de Deus e veja os exemplos de Abraão, de Maria e de tantos outros personagens da Bíblia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,